Oh, you must yodel again for me often, now that I know you do it so well. This is the end. What nonsense, darling. Well, I fixed you up last night, and I'll do it again. Oh, no, now you must rest. And then we'll don't... O motor elétrico de Faraday é um dispositivo que converte energia elétrica em energia mecânica, criando movimento. Ele foi inventado pelo cientista britânico Michael Faraday em 1821 e é um dos primeiros motores elétricos da história. Para entender como o motor elétrico de Faraday funciona, é útil conhecer alguns conceitos básicos de eletricidade. O motor é composto por 3 componentes principais: uma bobina de fio condutor, um ímã permanente e uma fonte de energia elétrica, geralmente uma bateria ou uma fonte de corrente contínua. A bobina de fio condutor é geralmente enrolada em torno de um núcleo de ferro macio, formando uma estrutura chamada de indutor. Quando uma corrente elétrica flui pela bobina, ela cria um campo magnético ao seu redor. O ímã permanente é colocado próximo à bobina, de forma que os polos magnéticos do ímã fiquem próximos aos extremos da bobina. Quando a corrente elétrica é ligada à bobina, o campo magnético gerado pela corrente interage com o campo magnético do ímã permanente. Essa interação cria uma força, conhecida como força de Lorentz, que faz com que a bobina comece a girar. A direção do movimento de rotação depende da direção da corrente elétrica e da orientação dos polos do ímã. Para manter o motor em movimento contínuo, é necessário inverter a direção da corrente elétrica periodicamente. Isso pode ser feito usando um dispositivo chamado comutador ou por meio de circuitos eletrônicos mais avançados. Ao inverter a direção da corrente, a força de Lorentz também muda de direção, mantendo o movimento rotativo do motor. É importante destacar que o motor elétrico de Faraday é um conceito básico e simplificado de um motor elétrico. Motores mais modernos e eficientes usam diferentes configurações e tecnologias, mas a base do funcionamento ainda envolve a interação entre campos magnéticos e correntes elétricas para gerar movimento. Em resumo, o motor elétrico de Faraday funciona convertendo a energia elétrica em energia mecânica por meio da interação entre um campo magnético gerado por uma corrente elétrica, em uma bobina e um ímã permanente. Essa interação cria uma força que faz a bobina girar, resultando no movimento do motor. Experimento 1. Feito pelo Fernando Garcia. Materiais para experimento: placa de MDF branca medindo 19 por 9 por 2 cm, 70 cm de fio de cobre de 2 mm de diâmetro, um imã de portão, bobina de cobre com diâmetro de 2,5 cm contendo 6 voltas de fio 1 mm sem esmalte, um conector clipe de bateria 9 volts, uma bateria 9 volts, uma chave gangorra, um alicate bico curvo, um alicate de corte, um alicate de bico reto, furadeira, broca para madeira 4 mm, um formão para madeira, um martelo, estanho para solda, um ferro de solda 220 volts. Então aí, pessoal, o nosso protótipo de motor CC, onde ele é alimentado por uma bateria para excitar a nossa bobina e tem um comando por uma chavezinha aqui, liga e desliga, né? Que o momento que eu acabo ligando o nosso circuito, ela vai induzindo aí uma certa tensão no nosso motor, que faz ele girar. No momento que eu desligo a chave, nosso motor para. No momento que eu aciono novamente, nosso motor liga. Então, é uma corrente circulando em contato com o fluxo magnético, né? Acaba tendo a troca de polaridade, né? As linhas magnéticas ocorrendo movimento. Então, tá aí o nosso protótipo. Se a pilha estiver fraca, não vai funcionar também, tá? Tem que ter força pra minha bobina girar. Tá aí. Então, pessoal, tô apresentando aqui nosso motor. Ele é alimentado, possui uma pilha de 9 volts, uma bateria 9 volts, alimentada na chave.
tem uma chave liga e desliga, que alimenta o nosso circuito, que através disso criará uma diferença de potencial nas extremidades, onde circulará uma corrente que, em contato com as linhas magnéticas que cortarão essa corrente, movimentará a nossa bobina. Então, vou fazer a demonstração aqui. No momento que eu ligar o motor, ó, nosso motor irá funcionar. É bem simples, é bem tranquilo. A tensão vai caindo conforme nosso motor vai girando, né? Vai gastando a nossa pilha, que é uma fonte CC. Então, demonstração de motor CC. No momento que eu desligo a nossa chave, a energia da bateria é cortada, logo o motor para. Assim que eu insiro novamente a ligação, o motor volta a ficar ligado. Se a bateria estiver fraca, ele não vai ligar. Gravando agora aqui, invertendo a bateria. Onde era negativo virou positivo, e onde era positivo virou negativo a bateria. Vou soltar pra gente poder ver. Eu vou conectar de novo agora. Quando o polo negativo está com positivo, ele gira para frente. Nosso campo gira na minha direção, para trás. This is the end. Ó, esse aqui, ó, é o da bússola, para mostrar, ó, qualquer posição que eu coloque, o circuito não tá ligado, ó. Eu vou procurar o norte. Tá virado pra lá. Show, né? Viu? Tem que sair daqui, ó. Ele funciona assim. Parece que ele divide o campo, ó. Aplausos. Aplausos. Experimento 2, montado por Diego Rodrigues, Pablo Silva, Jorge Dias e Julian Castro. Materiais e ferramentas para experimento: multímetro, fonte variador de corrente contínua de 30 ampere, fusível de 25 ampere, amperímetro de corrente contínua, 2 imãs de 2 por 1 centímetro, uma bobina de 20 voltas pesando 5 gramas, uma bobina de 10 voltas pesando 7 gramas, uma bobina de 3 voltas com peso de 8 gramas, uma bobina de 4 voltas com peso de 9 vou botar aqui, para 9 volts. Olha, tem que tirar, filmando aqui. Filma aqui os volts também, ó. Volts. Ele trancou ali, foi pro lado. Bate de janeiro, agora. Vem filmando agora aqui o motor. No perímetro, voltímetro, consegue ver? 5, 7. Quantos amperes? Olha lá, quantos amperes? 2, Onde é a corrente? 14. Botando na corrente aí. Meio ampere, 1,5 volts, pode botar.
Mau contato isso aí. 1,5. 2. Pega. Tu mexeu aí. Caiu. 5. Quantos amperes tá dando aí? Quantos amperes? 3. Quase 4. 4. Bota lá, filma lá a corrente. Isso é volts. 6 volts. 4 amperes. Isso. 5 praticamente. 5 amperes. 5 amperes, 4. Que loucura! Tô trocando realmente a velocidade, olha só. Porque, mano, Dá pra dar mais um gás? vou dar um pouquinho mais ali. Aqui, tu vê, acompanha a corrente pra mim. Parou. Toca de pau, Jorginho. Não vai girar, tá? Vou roncar o aparelho já aqui. É. Vambora. Toca a ficha. Do it again for me, often, now that I know you do it so well. É o contrário, será? What nonsense, darling. I fixed you up last night, I'll do it again. Oh, no, now you must rest. Ah, tá louco, pai. É minha Belina pegando, minha velha Belina do pai. Aí, pode deixar. Olha aqui, olha a corrente ali. Não mexe no imã, cara. Ele quer mexer no imã, criatura. Isso nem. Viu? É que acontece o seguinte, ele vai encostando lá ó, e atrito, ó. Vamos medir. 4. Olha ali, quantos amperes? Quase 5 amperes. 5, 6, 7. Conclusões. Concluímos em nossos experimentos o que segue, que a corrente elétrica produz um campo magnético proporcional à intensidade de corrente, pois quanto maior for a corrente elétrica que percorre o fio condutor, maior será o campo magnético gerado em sua volta. Também identificamos que o sentido do campo magnético é determinado pelo sentido da corrente elétrica. Quando invertemos a polaridade da fonte, inverteu o sentido do campo magnético, polaridade da fonte, inverteu o sentido do giro. Agradecimento em especial ao nosso tutor, professor Leandro Figueiredo, pelo apoio, suporte, dedicação e paciência. Obrigado! Para aqueles que viram nosso vídeo, deixem seu joinha para o algoritmo proliferar para mais e mais pessoas. Obrigado pela compreensão. Até a próxima!